Capítulo 9. O exército em marcha. Aquele que não exercita o pensamento e subestima seus oponentes, arrisca-se a ser capturado por eles. Sun Tzu disse. Agora chegamos ao momento de acampar um exército e, de lá, observar sinais que vêm do inimigo. Passe rapidamente pelas montanhas. Fique mais perto dos vales. Acampe sempre no alto. Um exército não deve marchar para cima para lutar. Isso é tudo sobre a guerra em montanhas. Depois de cruzar um rio, afaste-se de suas margens. Quando uma força invasora inimiga cruzar um rio em sua marcha de conquista, não avance para enfrentá-la no meio da correnteza. O melhor é deixar que todo o exército inimigo atravesse para o outro lado, e só então abrir o ataque. Mesmo quando há ansiedade para iniciar uma luta, não devemos confrontar o invasor perto das margens de um rio que ele pretende cruzar. Amarre suas embarcações rio acima em relação às do inimigo e faça-o de frente para o sol. Não suba a correnteza de um rio para enfrentar o inimigo. E isso é tudo sobre a guerra em rios? Tirando vantagem do terreno. Ao cruzar terrenos pantanosos, deve haver uma única preocupação. A de fazê-lo rapidamente, sem delongas. Se for imperioso lutar em pântanos, é melhor ter a água e as vegetações baixas por perto e as árvores maiores às suas costas. E isso é tudo sobre guerra em pântanos. Em terreno seco e nivelado, estabeleça sua posição em local de fácil acesso, procurando ter aclives à direita e na retaguarda, para que qualquer perigo venha de frente e a retaguarda fique em segurança. E isso é tudo a respeito de terrenos nivelados. A seguir, os 4 conceitos de sabedoria militar que permitiram ao Imperador Amarelo vencer vários soberanos. Durante batalhas e manobras, os exércitos devem preferir terrenos altos em detrimento dos baixos e locais ensolarados em detrimento do sombreado. Se houver cuidados básicos com os homens e o acampamento estiver em terreno firme, o exército ficará livre de doenças, e isso já é o som da vitória. Quando encontrar uma colina ou banco de areia, ocupe o lado voltado para o sol e deixe a encosta na retaguarda direita. Dessa maneira, há uma dupla vantagem. Os benefícios para os soldados e uma configuração natural de terreno que pode ser vantajosa. Quando, por causa de chuvas pesadas nas cabeceiras, um rio que deverá ser cruzado estiver cheio e coberto de espuma, é preciso esperar que ele baixe. Terrenos onde haja encostas íngremes com torrentes caudalosas ao fundo, precipícios naturais, passagens estreitas, bosques fechados, rachaduras no solo ou depressões encharcadas de lama devem ser abandonados o mais rápido possível, ou nem sequer considerados. Enquanto tentamos manter distância de tais locais, é preciso atrair o inimigo para lá. Enquanto tentamos manter tais locais de dificuldade sempre à nossa frente, é preciso deixar que o inimigo os tenha à retaguarda. Emboscadas e espiões. Se houver nos arredores do acampamento um terreno com ondulações naturais, um lago com plantas aquáticas, uma bacia profunda coberta de vegetação ou um bosque com arbustos densos, será preciso palmilhá-lo com muito cuidado, porque é esse tipo de lugar que esconde emboscadas ou espiões à espreita de seus homens. Quando o inimigo está bem perto à vista, mas continua quieto, é porque está seguro sobre a força da posição que ocupa. Quando ele faz muito barulho e tenta provocar o início da batalha, é porque quer que o outro lado avance primeiro. Se o acampamento dele é de fácil acesso, tal atitude demonstra a possibilidade de uma armadilha. O movimento das árvores de uma floresta sinaliza o avanço do inimigo. O surgimento de proteções cravadas em meio ao capim alto sinaliza que o inimigo deseja nossa inquietude. O levantar do vôo de aves é sinal de emboscada sendo armada. Animais assustados indicam que um ataque súbito é iminente. Quando há colunas de poeira formando nuvens altas, é sinal de que há carros avançando. Quando a nuvem de poeira é baixa, mas se espalha por uma área extensa, é sinal de que a infantaria está avançando. Quando há pouca poeira em várias direções,
é sinal de que equipes foram enviadas para a coleta de lenha. Nuvens estáveis de poeira significam que o exército inimigo está armando seu acampamento. O eco longínquo de vozes em tom conciliador, ao mesmo tempo em que se percebe uma movimentação crescente do inimigo, é sinal de que seu avanço é iminente. Linguajar mais violento e sinais de movimentação para a frente, com a aparência de um ataque, podem ser sinal de retirada. Inteligência do exército. Quando se vê que há carros leves que tomam posição nas laterais, é sinal de que o inimigo está entrando em formação para a luta. Propostas de paz que não venham acompanhadas de documento de compromisso indicam uma armadilha. Quando se vê correrias de um lugar para outro, é sinal de que o momento crítico chegou. Quando se vê que algumas unidades do inimigo avançam, enquanto outras recuam, é sinal de que ele arma um engodoado. Quando os soldados do inimigo são vistos apoiados em suas espadas, é porque estão quase desmaiando de fome. Se as equipes enviadas para pegar água bebem no próprio local, antes de setar a volta, é porque o exército inimigo esgotou sua reserva de água potável. Se o inimigo se apercebe de uma vantagem ao seu alcance e não se esforça para obtê-la, é porque seus soldados estão exaustos. Se for possível ver aves concentradas em determinado ponto, é sinal de que não há ninguém por lá. Vociferações durante a noite demonstram nervosismo do inimigo. Sinais significativos. Se a inteligência do seu exército descobriu que há ânimos exaltados no acampamento inimigo, isso é sinal de que a autoridade do comandante em chefe está enfraquecida. Se for possível ver estandartes e bandeiras que mudam sem parar de posição, é porque há uma rebelião. Se os relatórios indicam que os oficiais estão zangados, é porque os homens estão exaustos. Quando um exército inimigo alimenta os cavalos com cereais e mata os bois para obter carne, quando os soldados não penduram de volta suas panelas sobre as fogueiras, no aguardo da próxima refeição, isso é sinal de que vão lutar até a morte. A visão de grupos pequenos cochichando entre si, ou falando em voz baixa, aponta para uma insatisfação entre soldados e oficiais. Premiações muito frequentes significam que o inimigo está quase sem recursos. Punições muito frequentes significam que ele está sob grande tensão. Dar início a uma carga de ataque com grande ímpeto e logo depois se recolher em demonstrações de medo significa suprema falta de inteligência. Quando mensageiros são enviados com cumprimentos da liderança inimiga, é sinal de que há desejo de trégua. Se as tropas inimigas iniciam a marcha para a frente com grande energia, mas param a pouca distância das suas, e lá ficam por longo tempo sem começar a batalha nem executar uma retirada, a situação exige grande atenção e reflexão. Se suas tropas não são mais numerosas do que as do inimigo, isso é um dado determinante, quer dizer que nenhum ataque direto deverá ser empreendido. O que há para fazer nessa situação é simplesmente manter a concentração de todas as forças disponíveis, ficar de olho no inimigo e pedir reforços. Aquele que não exercita o pensamento e subestima seus oponentes, arrisca-se a ser capturado por eles. Se seus soldados forem punidos antes de terem a oportunidade de desenvolver um sentimento de lealdade ao líder, não se mostrarão submissos e, sem se mostrarem submissos, serão praticamente inúteis como soldados. Se depois que seus soldados desenvolveram lealdade ao líder não receberem punição nenhuma, também se tornarão inúteis. Assim, soldados devem ser tratados primeiro com humanidade, mas sem deixar de ser controlados por uma disciplina férrea. Esse é um dos caminhos seguros que levam à vitória. Se durante o treinamento dos soldados todas as ordens forem obedecidas normalmente, o exército terá boa disciplina. Se um general demonstrar confiança em seus homens, sem deixar de averiguar que suas ordens sejam cumpridas, todos se beneficiarão.